Olá pessoal, falar aqui para vocês, estou aqui perto de uma lousa, coloquei alguns nomes para a gente entender um processo aqui que é importante, para entender até a história do capitalismo, e é uma coisa que a gente não dá muita atenção, pessoal, quando nós falamos sobre Portugal e Espanha, quando elas conquistaram a América, né, esses países, essas nações aí conquistaram a América, tem um tema que a gente não dá muita atenção, pessoal, que é o financiamento dessas conquistas, né? Porque a gente tende a pensar que existia uma burguesia forte em cada um desses países que financiava as navegações. E, na verdade, não é esse o caso. O caso é o seguinte, pessoal, é que quem financiava principalmente as navegações da Espanha era Gênova, tá? Uma cidade que cresceu muito na época do Renascimento comercial e urbano e que continuou crescendo, só que no sentido financeiro. Então, o que acontece, pessoal, é que essas cidades, né, as cidades da Itália, né, que na época não eram país, então, por exemplo, nós temos Veneza, tá? Então tá aqui Veneza. Nós temos, além de Veneza, nós temos Florença, tá? Então Florença, que é uma cidade também importante do Renascimento comercial e urbano. Nós temos Milão, tá? Outra cidade importante. Nós temos Gênova, tá? Essas quatro cidades são as principais da época do Renascimento comercial e urbano. Então cada uma se concentrava em alguma coisa. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente fala de Veneza, Veneza era uma cidade que se concentrava em dominar os caminhos até a Índia, tá, pessoal? Então a Índia, né, eu vou colocar aqui, vocês vão ver, não vão lembrar, estou colocando aqui um pouquinho distante só para vocês terem a proporção. A Índia, ela era aquele polo onde você tinha as especiarias, então você tinha a questão da pimenta, você tinha cana-de-açúcar, você tinha pimenta do reino, você tinha açafrão, tudo isso. Então Veneza controlava esse comércio. Já em relação à China, né, que está lá no Extremo Oriente também, quem controlava o comércio com a China através da Rota da Seda, que era a rota que você tinha para chegar até a Europa Oriental e depois a Europa Ocidental, era Gênova, tá? Então Gênova se concentrava no comércio com a Rota da Seda, enquanto Veneza se concentrava nesse comércio com a Índia. Bom, pessoal, o que nós temos que entender é o seguinte: essas cidades, né, elas prosperaram bastante nesse comércio, enquanto o Império Otomano não existia, tá? Então, enquanto tinha lá o Império Bizantino com Constantinopla ali participando desse comércio, você não tinha problemas para essas cidades, né? Então, essas cidades elas acabaram prosperando nesse comércio mesmo. Ok, só que quando a gente vai passar aí para o fim da Idade Média, quando o Império Otomano surge, né, em 1453, as coisas vão se complicando para essas cidades. E além disso, pessoal, tinha uma briga entre essas próprias cidades, né? Então, essas cidades, Veneza e Gênova, elas entraram em choque, tá? Então, Veneza e Gênova tiveram uma guerra no Mar Negro, né? Mar Negro que hoje tem lá o conflito da Rússia com a Ucrânia, foi palco também de uma batalha entre Veneza e Gênova, tá? Então, tinha interesses ali divergentes e aí Veneza acabou levando a melhor. Bom, quando nós temos aí o fim do século XV, o que vai acontecer? Essas cidades daqui da Península Itálica, né? Elas acabaram se voltando para financiar seus próprios estados, né? Então, Veneza fez isso, Florença fez isso e também Milão, né? Então, lembrando, por exemplo, Florença se concentrava no comércio de têxteis, tá? Então, ela acabou dividindo esse financiamento com a questão de sustentar o seu próprio estado ali, né? Lembrando que essas cidades eram cidades-estado, elas não eram formadoras ainda da Itália. Na Itália, como país, não existia. Milão, pessoal, por exemplo, era a cidade que se concentrava na questão dos metais, né? Então, tinha um comércio de metais muito importante. Então, por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre França e Inglaterra, teve uma procura pelos metais de Milão, porque você teria necessidade de fazer as armas ali dos tipos que havia na época, né? Então, você tem esse comércio. Bom, o que acontece é que essas cidades começam a se voltar para seus próprios estados, enquanto Gênova vai procurar financiar o quê? As navegações, começa a emprestar dinheiro, né? Não só para a Espanha e Portugal, mas também, pessoal, começa a financiar o comércio em algumas outras regiões. Então, por exemplo, não coloquei aqui nada escrito, mas tem também a questão ali das cidades alemãs, né? Então, as cidades alemãs, quando elas estavam ali envolvidas em várias questões, no século XVI vai ter guerra por causa da questão religiosa, você vai ter financiamento de muitos exércitos ali por Gênova, né? Então eles procuravam, né, dinheiro, né, e procuravam dinheiro emprestado, e então os genoveses davam esse dinheiro para eles, né? Então o que acontece, pessoal, é que Gênova vai começando a se destacar
e vai ser aquilo que vai se chamar o primeiro ciclo sistêmico aí do capitalismo, tá? Por quê? Vai ser a primeira vez, pessoal, que no sistema capitalista você vai ter uma cidade, né, uma civilização como queiram, que vai financiar todo o ciclo do sistema, tá? Então você tem sempre que ter alguém para financiar todo o crédito para o sistema. Então Gênova vai se concentrar nessa atividade. Então enquanto Veneza, Milão e Florença se concentraram em financiar seus próprios estados, então Gênova fez essa questão de dominar as finanças, né? Então os banqueiros acabaram fazendo isso, né? E aí isso era algo inovador, não era a primeira vez que se fazia, porque Florença fez isso, tá? Florença tinha feito isso já lá no século XIV, mas acabou caindo, tá? Então você tinha lá, por exemplo, a família dos Médici, que acabou caindo, né? Antes deles tinha uma família chamada Bardi, né? Então essa família Bardi também acabou caindo, tá? Então essas aí foram as famílias lá de Florença. Mas no século XV, e que acabou, né, vingando até o século XVI, foi Gênova, tá, pessoal? Então isso explica o seguinte, né, que os capitais que havia lá em Gênova, que antes eram investidos no comércio, eles acabaram passando para as finanças. E aí, dessa forma, o que ocorre é que é um ciclo que acontece até hoje no capitalismo, ou seja, então os capitais, eles saem de uma atividade e vão para outra, né? Então eles vão migrando. Então o que vai acontecer? Ao longo aí das eras do capitalismo, você vai ter primeiro Gênova, sendo esse primeiro ciclo sistêmico, depois você vai ter a Holanda, depois você vai ter a Inglaterra e depois você vai ter os Estados Unidos, né? Qual vai ser o próximo ciclo? Provavelmente pode ser a China. A gente não sabe ainda se vai ser a China mesmo, se vai se confirmar, mas esse é o raciocínio que acaba acontecendo, pessoal. Então, o que nós temos é Gênova sendo aí a pioneira nessa questão do ciclo sistêmico do capital. Então, pessoal, isso nós tivemos lá, né, entendendo todo esse processo. Isso ajuda a gente a entender como é que o capitalismo funciona, porque às vezes a gente se pega na exterioridade, a gente pensa, tal país é forte, né, é dominante, mas a gente não vê o que está por trás, o que financia essa situação, né? Então lá, Espanha e Portugal, que vieram para a América, a gente tende a pensar, eles eram dominantes, mas na verdade o que era dominante era o capital genovês, é isso que tem que ficar claro. E hoje, por exemplo, a gente olha muito para os países, né? A gente olha os Estados Unidos, a gente olha para a China, né? Porque a gente pensa nas hegemonias dos estados nacionais, mas existem empresas também financiando essas situações, pessoal. Então, por exemplo, nós temos as grandes corporações financeiras, né? Nós temos os bancos, né? Existem bancos enormes por aí, inclusive atuam no Brasil, um deles é um gigante espanhol, né? Você tem um banco inglês, Barclays também, que faz essa intermediação financeira mundial, né? Você tem outros bancos, você tem o AIG, que inclusive se envolve em seguros também. Então, pessoal, é uma dinâmica que acontece aí na interioridade do sistema, né? Que a gente às vezes não para pensar. E aí você também tem as grandes corporações comerciais, né, que dominam a circulação de alimentos, de combustíveis, que com certeza estão bem nessas situações de crise, né, porque os preços aumentam e elas faturam, né? Então, pessoal, a gente precisa olhar para isso, né? Então, o caso de Gênova ajuda a gente a entender o próprio funcionamento do capitalismo, ok? Então, montei esse esquema aqui só para a gente entender isso, pessoal. Então, gravem isso, tá? Entendam isso. Gênova é essa cidade que financiou aí as conquistas que aconteceram no Novo Mundo, e aí foi uma simbiose. Quem trabalha com esse tema é o Giovanni Arrighi, um livro chamado O Longo Século XX, em que ele fala muito mais que o século XX, ele fala sobre aí os outros séculos desde o começo dessa ascensão do capitalismo como sistema dominante, né? Então, pessoal, a gente tem aí esse tema trabalhado por ele, e é importante para a gente entender como é que funciona esse sistema que a gente vive até hoje, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Então procurem esse livro. E é isso, a gente fica aqui até a próxima. Obrigado.